Os 3 arcanjos agem hoje. Receba cura, riqueza e proteção divina, agora. Reze. Comigo você sente algo diferente no ar neste exato momento? Não é coincidência que você esteja aqui agora, porque o Espírito Santo preparou este encontro entre você e uma verdade que vai transformar sua vida para sempre. E eu preciso que você abra seu coração completamente para o que Deus vai revelar através destas palavras que não são minhas, mas que vêm direto do trono celestial para alcançar sua alma sedenta. Existe uma guerra invisível acontecendo ao seu redor neste segundo. Batalhas que seus olhos naturais não conseguem enxergar, mas que seu espírito sente através das provações, das lutas financeiras que parecem não ter fim, das doenças que insistem em permanecer, dos relacionamentos que se desfazem, e é exatamente por isso que Deus levantou guerreiros celestiais que estão à disposição daqueles que invocam o nome do Senhor com fé verdadeira. Os 3 arcanjos que vou revelar a você não são figuras místicas ou lendas religiosas, meu irmão, minha irmã. Eles são generais do exército de Deus, mencionados nas Sagradas Escrituras, enviados para missões específicas que têm tudo a ver com o que você está vivendo agora. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi porque o Pai Celestial sabe exatamente do que você precisa e está prestes a liberar sobre sua vida uma intervenção sobrenatural que vai mudar tudo. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir algo importante. Se você sente que o Espírito Santo te trouxe até aqui, não deixe esta mensagem se perder. Inscreva-se no canal agora mesmo para que Deus possa continuar falando com você através das próximas mensagens que vou trazer. Deixe seu like, porque isso faz com que milhares de outras pessoas que estão sofrendo como você sofreu possam encontrar esta palavra de esperança. E eu te peço, deixe um comentário dizendo "Eu creio" para ativar sua fé e declarar que você está recebendo esta revelação, e depois compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa urgentemente desta intervenção celestial, porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para salvar a vida de alguém hoje. O primeiro desses poderosos guerreiros celestiais é Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus?". E apenas nesta pergunta retórica inscrita em seu próprio nome, já encontramos a essência de sua missão de confrontar todo o orgulho, toda soberba, toda força demoníaca que ouse se levantar contra os filhos do Altíssimo. Em Daniel 10:13, as Escrituras revelam que Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes que veio em auxílio do profeta Daniel quando este estava em jejum e oração, enfrentando a resistência do príncipe do reino da Pérsia, uma clara referência às potestades espirituais que governam territórios e tentam impedir as bênçãos de Deus de chegarem até nós. E isso significa que quando você está lutando por algo e parece que uma força invisível está bloqueando suas vitórias, Miguel é o arcanjo que Deus envia para quebrar essas barreiras espirituais e abrir caminho para que a resposta divina finalmente chegue até você. Mais adiante, em Daniel 12:1, a palavra profetiza sobre o tempo do fim, dizendo que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E isto não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente, porque Miguel continua se levantando hoje, neste momento, por você que é filho de Deus através de Jesus Cristo. Você já parou para pensar quantas vezes sua vida deveria ter desmoronado completamente, mas algo sobrenatural impediu a tragédia? Quantas vezes você deveria ter perdido tudo, mas inexplicavelmente as coisas se ajeitaram no último segundo? Isso não foi sorte, foi Miguel cumprindo sua missão de proteger os que pertencem ao Senhor.
Mas espere, há algo que você precisa saber sobre como ativar essa proteção celestial em sua vida, porque não se trata de magia ou superstição, se trata de posicionamento espiritual correto diante do trono de Deus. Em Judas, versículo 9, encontramos um relato fascinante de como Miguel, mesmo sendo um arcanjo de poder incomensurável, não ousou fazer juízo de maldição contra o próprio diabo, mas disse apenas: "O Senhor te repreenda." E isso nos ensina uma lição profunda sobre a autoridade espiritual verdadeira, que não vem de fórmulas mágicas ou rituais vazios, mas de um relacionamento íntimo com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Você percebe a sabedoria nisso? Até Miguel, em toda a sua glória angelical, reconhece que a autoridade suprema pertence somente a Deus. E quando você clama o sangue de Jesus sobre sua vida, quando você invoca o nome que está acima de todo nome, você está acessando o mesmo poder que Miguel usa para destruir as obras das trevas. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nesta palavra. Você sabe que tem vivido batalhas que pareciam maiores do que você. Mas o que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva para sempre, porque você não está sozinho nesta guerra. Você tem ao seu lado o arcanjo Miguel, que foi designado por Deus para ser o defensor dos santos. Agora, deixe-me apresentar o segundo guerreiro celestial que vai revolucionar sua compreensão sobre as bênçãos financeiras e a comunicação divina. Seu nome é Gabriel, que significa homem de Deus, ou Deus é forte. E este arcanjo aparece nas Escrituras sempre que Deus precisa transmitir mensagens de extrema importância que mudam o curso da história da humanidade. Foi Gabriel quem apareceu ao profeta Daniel para revelar as 70 semanas proféticas que prediziam a vinda do Messias, conforme lemos em Daniel 9, 21, 23, onde o anjo diz: "Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido", mostrando que uma das principais missões de Gabriel é trazer entendimento espiritual, sabedoria sobrenatural e revelação sobre os planos de Deus para nossas vidas. E se você tem clamado por direção, se você tem pedido a Deus que mostre qual caminho seguir na carreira, nos negócios, nas finanças, nas decisões importantes, Gabriel é o mensageiro que o Senhor pode enviar para trazer essa clareza que você tanto precisa. Mas a atuação mais gloriosa de Gabriel registrada nas Escrituras foi quando ele apareceu a Maria, uma jovem virgem em Nazaré, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador do mundo, dizendo em Lucas 1:30-33, aquelas palavras que ecoam pela eternidade: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus." E neste anúncio de Gabriel estava contida a maior bênção que a humanidade jamais receberia. Pare tudo agora, inspire fundo, porque o Espírito Santo quer que você entenda algo profundo sobre Gabriel e sua conexão com as bênçãos materiais e financeiras que você tem buscado. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, pai de João Batista, no templo, enquanto o sacerdote queimava incenso, ele trouxe a notícia de que Zacarias e sua esposa Isabel, que eram estéreis e já idosos, teriam um filho. E esta mensagem representava não apenas uma bênção familiar, mas também uma bênção financeira e social tremenda. Porque na cultura judaica, não ter filhos era considerado maldição e vergonha. E de repente, Deus estava revertendo décadas de esterilidade através da mensagem de Gabriel. Você consegue captar o princípio espiritual aqui? Gabriel é o arcanjo que Deus envia quando vai liberar algo que parecia impossível, quando vai abrir portas que estavam fechadas há anos, quando vai fazer brotar fruto em áreas da sua vida que estavam completamente estéreis e improdutivas, seja no seu negócio que não prospera, seja na sua carreira que não decola,
seja nas suas finanças que não se multiplicam. Talvez você esteja se sentindo exatamente como Zacarias e Isabel se sentiam, olhando para sua conta bancária vazia e pensando que já passou o tempo, que Deus se esqueceu de você, que suas orações não estão sendo ouvidas, mas o Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto preparava esta mensagem. Assim como Gabriel apareceu de repente no templo, quando Zacarias menos esperava, Deus está preparando uma aparição súbita de provisão sobrenatural na sua vida que vai pegar você completamente de surpresa. Agora, chegou o momento de conhecer o terceiro arcanjo, aquele que traz cura e restauração. Seu nome é Rafael, que significa Deus cura. E embora Rafael seja mencionado primariamente nos livros deuterocanônicos, aceitos pela tradição católica, especificamente no livro de Tobias, sua função de curandeiro celestial encontra paralelos em toda a Bíblia, sempre que Deus envia anjos para trazer cura e restauração ao seu povo. No livro de Tobias, Rafael se disfarça de humano para acompanhar o jovem Tobias em uma jornada perigosa. E durante esta viagem, Rafael não apenas protege Tobias de um demônio que tinha matado 7 maridos anteriores de Sara, a mulher que Tobias iria desposar, mas também usa um peixe para preparar um remédio que curou a cegueira do pai de Tobias. E, no final, se revela dizendo em Tobias 12:15, Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm entrada junto à glória do Senhor, revelando que existem anjos especializados em diferentes missões celestiais, e Rafael é o especialista em cura divina. Mas você pode estar pensando, e com razão, que tipo de cura Rafael pode trazer para a minha vida? A resposta é que a cura que vem do céu através dos mensageiros de Deus não se limita apenas ao físico. Ela alcança todas as áreas que foram feridas, quebradas ou destruídas pelo pecado, pelo inimigo ou pelas circunstâncias da vida. O que vou falar agora vai chocar você, porque existe uma conexão profunda entre os 3 arcanjos que vai muito além das suas funções individuais. É uma sinergia celestial que, quando ativada sobre uma vida através da oração fervorosa e da fé genuína, produz uma transformação completa e total. Miguel traz proteção e remove os obstáculos espirituais que impedem suas bênçãos. Gabriel traz mensagens divinas e abre caminhos sobrenaturais para a provisão e prosperidade. E Rafael traz cura para todas as áreas feridas da sua vida. E quando esses 3 operam juntos, sob a direção do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, forma-se uma cobertura celestial tripla, que nenhuma força demoníaca consegue penetrar. Pense comigo por um instante. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:12 que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E isso não é apenas sobre relacionamentos humanos. É um princípio espiritual que se aplica à forma como Deus trabalha. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. E da mesma forma, ele designou 3 arcanjos com funções complementares que, quando trabalham juntos na vida de um crente, produzem resultados inquebráveis. Você pode tentar ignorar esta verdade, mas Deus não vai desistir de você. E este é exatamente o momento Kairos que o Senhor preparou para a sua vida. Este instante onde você está lendo estas palavras não é cronológico. É um tempo divino, onde o céu se abre e derrama sobre você uma revelação que tem poder para mudar tudo. Deixe-me contar algo que nunca compartilhei desta forma antes. Há alguns anos atrás eu estava vivendo o pior momento da minha vida, financeiramente destruído, emocionalmente quebrado, fisicamente doente. E eu clamava a Deus dizendo: Senhor, onde está tua mão poderosa? Onde estão teus anjos que a Bíblia diz que nos cercam? E numa madrugada, enquanto eu chorava e orava, o Espírito Santo começou a me mostrar, através da palavra, estas verdades. Sobre Miguel, Gabriel e Rafael,
me mostrando que eu precisava não apenas conhecer sobre eles, mas aprender a cooperar com o que Deus estava fazendo através desses mensageiros celestiais. Naquela noite, eu fiz algo que vou te ensinar a fazer daqui a pouco. Eu orei especificamente pedindo a Deus que ativasse a proteção de Miguel sobre minha vida e minha família, que liberasse Gabriel para trazer as mensagens e direções que eu precisava para sair daquela crise, e que enviasse Rafael para curar meu corpo e minha alma, e filho de Deus, filha de Deus. Eu testifico para você que em menos de 3 meses minha vida tinha virado completamente. Portas se abriram do nada. Pessoas que podiam me ajudar apareceram inexplicavelmente. Minha saúde foi restaurada. E o mais impressionante foi a paz sobrenatural que tomou conta do meu coração mesmo antes das circunstâncias externas mudarem. Não estou te contando isso para me exaltar, mas para te mostrar que o mesmo Deus que fez por mim quer fazer por você, porque Ele não faz acepção de pessoas, conforme está escrito em Atos 10:34. Mas há algo que Deus quer que você saiba neste momento. Algo que muitos pregadores não têm coragem de falar porque soa muito direto, muito confrontador, mas eu não posso te enganar por amor à popularidade ou por medo de ofender. A verdade é que a maioria dos crentes vive muito abaixo do nível de vitória que Deus preparou para eles, porque não entendem como funciona o mundo espiritual e como cooperar com os anjos que Deus envia para nos ajudar. Hebreus 1:14 faz uma pergunta retórica poderosíssima. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E a resposta implícita é sim. Os anjos foram criados por Deus com o propósito específico de ministrar, servir e auxiliar aqueles que foram salvos através de Jesus Cristo. Então, por que tantos cristãos vivem derrotados, doentes, pobres e sem vitória? Porque não ativam através da oração, da fé e da obediência a palavra, o ministério angelical que Deus já disponibilizou no mundo espiritual. Não é que Deus não queira te abençoar, é que existem princípios celestiais que precisam ser observados. E um desses princípios é que nós, como filhos de Deus, temos autoridade para pedir ao Pai, em nome de Jesus, que envie seus anjos para trabalharem a nosso favor. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você consegue sentir? É o Espírito Santo começando a romper as camadas de incredulidade, de resignação religiosa, de conformismo espiritual que tinham te mantido preso em um nível de vida cristã medíocre e sem poder. Jesus disse em Mateus 18:10, Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. E quando Cristo fala sobre seus anjos, Ele está revelando que cada filho de Deus tem anjos designados pelo Pai Celestial para cuidar, proteger e ministrar a seu favor. E isso inclui você, sim, você que está lendo agora, você tem anjos esperando ordens do Pai para intervirem na sua situação. Mas o que acontece a seguir vai surpreender você, porque esses anjos não operam por vontade própria nem por rituais humanos. Eles operam sob as ordens diretas de Deus, e Deus age em resposta à fé e às orações dos seus filhos. Quando você ora pedindo proteção, Deus ordena a Miguel e seus anjos guerreiros que te protejam. Quando você ora pedindo direção e provisão, Deus envia Gabriel com mensagens e oportunidades. Quando você ora pedindo cura, Deus libera Rafael e o poder de cura que flui do trono celestial. Mas tudo isso acontece através da mediação de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a única porta de acesso ao Pai. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você, e existe uma razão profética pela qual você está aqui agora.
Vou revelar algo que o Espírito Santo me mostrou enquanto buscava a face de Deus por esta mensagem. Há pessoas lendo isto que estão à beira de desistir de tudo. Pessoas que fizeram suas últimas orações achando que Deus não estava ouvindo. Pessoas que estão com papéis de divórcio na mão. Pessoas que receberam diagnósticos médicos devastadores. Pessoas que têm contas atrasadas se acumulando e não veem saída. Pessoas que perderam entes queridos recentemente e estão afundadas em depressão. E Deus mandou que eu dissesse para você: não desista agora. Você chegou até aqui não por acaso. Este é o momento em que tudo começa a mudar. Este é o instante em que o céu se abre sobre sua vida e começa a liberar a intervenção dos exércitos celestiais que vão transformar seu vale de lágrimas em fontes de bênçãos. O Salmo 91, que é um dos mais poderosos capítulos da Bíblia sobre proteção divina, declara no versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E este não é um versículo para ser apenas lido e admirado. É uma promessa para ser crida e ativada através da fé que vem do coração que se rendeu completamente a Deus. Acalme seu coração, respire devagar, o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. Chegou o momento da primeira oração, e eu quero que você não apenas leia ela, mas que ore comigo em voz alta. Coloque sentimento, coloque fé, coloque sua dor, suas lágrimas, seus sonhos, tudo o que você tem dentro do peito, e entregue a Deus agora, enquanto invocamos juntos os poderosos arcanjos que Ele designou para nos auxiliar. Ore assim comigo, diga em voz alta e com toda a fé que você tem: Pai Celestial, eu venho até tua presença em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado que morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna e vitória sobre todo o mal. Senhor, eu reconheço que tenho vivido muito abaixo do nível de vitória que tu preparaste para mim. Tenho andado em derrota quando tu me chamaste para triunfar. Tenho vivido em escassez quando tu prometeste abundância. Tenho carregado enfermidades quando tu já pagaste o preço da minha cura na cruz. Perdoa-me, Senhor, por toda a incredulidade, por toda a murmuração, por todo momento em que duvidei do teu amor e do teu poder. Agora eu declaro minha fé e clamo a ti. Envia Miguel, teu poderoso arcanjo guerreiro, para quebrar toda a fortaleza demoníaca que tem impedido minhas bênçãos. Remove toda a barreira espiritual que o inimigo levantou contra minha vida, minha família e meu futuro. Envia Gabriel, teu mensageiro celestial, para trazer direção clara sobre o que eu devo fazer. Abre portas sobrenaturais de provisão e prosperidade. Libera ideias criativas e oportunidades que só poderiam vir de ti. Envia Rafael, teu curador divino, para restaurar minha saúde física, emocional e espiritual, cura as feridas do passado, restaura o que o inimigo roubou, renova minhas forças como as da águia. Eu creio, Senhor, que tu estás ouvindo esta oração e que teus anjos já receberam as ordens para agirem a meu favor, e eu os recebo agora pela fé, em nome de Jesus. Amém. Você orou essa oração de coração? Você sentiu algo diferente acontecendo no mundo espiritual? Porque eu preciso que você entenda que algo mudou agora. As coisas não são mais como eram há 5 minutos atrás. Você acabou de ativar pela fé e pela oração uma realidade celestial que estava disponível, mas não estava operando plenamente porque você não tinha esta revelação. Isso não significa que tudo vai aparecer magicamente da noite para o dia, mas significa que você alinhou sua fé com a vontade de Deus e com os recursos celestiais que Ele disponibilizou. E a partir de agora, os anjos de Deus começam a trabalhar nas circunstâncias invisíveis que vão produzir resultados visíveis na sua vida. A Bíblia conta uma história fascinante em 2 Reis 6
sobre o profeta Eliseu, que estava cercado por um exército inimigo, e seu servo entrou em pânico ao ver a situação impossível. Mas Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Deus abriu os olhos espirituais do servo, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, os exércitos angelicais de Deus cercando e protegendo o profeta. E Eliseu declarou com fé: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esta é a realidade que precisa ser revelada aos teus olhos espirituais agora. Você nunca esteve sozinho nas batalhas que enfrentou. Os anjos de Deus sempre estiveram ali, mas agora você tem consciência deles e pode cooperar com o que Deus está fazendo através desses mensageiros celestiais. Há uma dimensão da vida cristã que a maioria das igrejas modernas não ensina mais, uma dimensão que os pais da igreja primitiva conheciam muito bem, que é a realidade tangível do mundo espiritual, e a importância de compreendermos como as forças angelicais e demoníacas estão constantemente em guerra pelas almas e destinos humanos. Quando Paulo escreveu em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele estava revelando uma verdade que muitos preferem ignorar porque dá medo, porque soa como filme de terror, porque parece muito intenso. Mas filho de Deus, filha de Deus, esta é a verdade, quer você goste ou não. Existe uma guerra espiritual acontecendo agora, e você é o alvo. Sua família é o alvo. Seu destino é o alvo. E o inimigo não vai parar de atacar, até que você desperte para a realidade de que precisa vestir toda a armadura de Deus e aprender a lutar nas dimensões celestiais através da oração, do jejum, da palavra e da fé. Mas aqui está a boa notícia que muda tudo. Você não luta sozinho, você tem ao seu lado os exércitos de Deus. Você tem anjos poderosos que foram designados para te defender, para te guardar, para te guiar. E quando você se une a eles em espírito, através da oração fervorosa, você se torna invencível. Talvez você esteja pensando: mas eu sou apenas uma pessoa comum, não sou pastor, não sou profeta, não tenho nada de especial. Será que Deus realmente se importa comigo a ponto de enviar arcanjos para me ajudar? E a resposta que o Espírito Santo quer gravar no seu coração agora é esta: através de Jesus Cristo, você foi adotado como filho de Deus. Você foi feito co-herdeiro com Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E tudo o que pertence ao Pai agora também te pertence, incluindo os anjos que ministram a favor dos herdeiros da salvação. Romanos 8:17 declara: E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E isso significa que você tem direito legal no Tribunal Celestial de clamar pelos recursos que Deus disponibilizou para seus filhos. E entre esses recursos está o ministério angelical que estamos falando. Não é arrogância, não é presunção, é simplesmente você tomando posse da herança que Jesus conquistou para você na cruz. E quando você faz isso com humildade, mas com ousadia santa, o céu responde. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque há algo específico que Deus quer falar com você, algo que vai além desta mensagem geral, algo pessoal, íntimo, direcionado exatamente para o que você está vivendo. Deus não fala apenas de forma coletiva. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, conforme Jesus disse em Mateus 10:30. Ele sabe todas as noites que você passou acordado chorando, todos os dias que você lutou para ter forças para levantar da cama, todas as vezes que você pensou em desistir, mas algo dentro de você te manteve de pé.
E esse algo era o Espírito de Deus sustentando você mesmo quando você não percebia. Agora chegou o tempo de você passar de sustentado para vitorioso, de sobrevivente para conquistador, de vítima para mais que vencedor, conforme está escrito em Romanos 8:37, que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Note que Paulo não disse que somos apenas vencedores, disse que somos mais que vencedores. E isso significa que nossa vitória é tão completa, tão esmagadora, tão superior, que não apenas vencemos as batalhas, mas saímos delas com despojos, com bênçãos, com testemunhos que vão glorificar a Deus e ajudar outros a vencerem também. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, porque Deus está realizando uma obra profunda no seu interior enquanto estas palavras penetram seu espírito como espada afiada que discerne pensamentos e intenções do coração. A operação de Miguel sobre sua vida começa a produzir coragem onde antes havia medo, ousadia onde antes havia timidez, autoridade espiritual onde antes havia sentimento de inferioridade. E você vai começar a perceber que situações que te intimidavam antes não têm mais poder sobre você. Pessoas que te manipulavam não conseguem mais te controlar. Demônios que te atormentavam começam a fugir porque reconhecem que você despertou para quem você é em Cristo. A operação de Gabriel sobre sua vida começa a trazer clareza mental, onde antes havia confusão, ideias criativas, onde antes havia bloqueio mental, conexões divinas, onde antes havia isolamento, e você vai começar a encontrar as pessoas certas nos lugares certos, nas horas certas. Oportunidades vão surgir de formas que você nunca imaginou. Portas vão se abrir quando você nem estava batendo nelas, porque o mensageiro celestial está indo à frente preparando o caminho. A operação de Rafael sobre sua vida começa a restaurar esperança onde antes havia desespero, alegria onde antes havia depressão, saúde onde antes havia enfermidade. E você vai começar a sentir mudanças no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, como se uma fonte de vida estivesse brotando de dentro de você e renovando todas as áreas que estavam secas e mortas. Mas não ignore este chamado, porque há um tempo determinado por Deus para cada coisa. E Eclesiastes 3:1 nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o tempo que Deus determinou para a sua transformação é agora, não amanhã, não na semana que vem, não quando você se sentir mais preparado ou mais digno, mas agora, neste momento presente, onde o Espírito Santo está visitando você através desta palavra. Quantas vezes na Bíblia pessoas perderam suas bênçãos porque demoraram a responder quando Deus falou? Quantas vezes oportunidades divinas passaram porque as pessoas estavam ocupadas demais, distraídas demais, ou simplesmente não acreditaram que Deus estava realmente falando com elas? Não deixe que isso aconteça com você. Não seja como aquele jovem rico que foi embora triste porque amava mais suas riquezas do que a Jesus. Não seja como os israelitas que morreram no deserto porque não creram nas promessas de Deus. Não seja como aqueles que Jesus curou, mas depois voltaram para a vida de pecado e acabaram em situação pior do que estavam antes. Este é o momento de você dar um passo de fé radical, de você declarar com autoridade que o que Deus começou agora, Ele vai completar, que os anjos que foram enviados para te auxiliar vão cumprir suas missões e que sua vida nunca mais será a mesma. Vou te contar outro testemunho que comprova a realidade do que estamos falando. E este testemunho não é meu, é de uma irmã da igreja que estava à beira da morte com câncer terminal. Os médicos tinham dado no máximo 3 meses de vida para ela, e ela estava completamente destroçada, não tanto pela doença em si, mas pela ideia de deixar seus 3 filhos pequenos órfãos.
Numa noite, ela teve um sonho onde viu um anjo vestido de branco com um instrumento médico celestial nas mãos, dizendo para ela: "Eu fui enviado por Deus para curar você, mas você precisa crer e receber esta cura pela fé." E quando ela acordou, sentiu algo diferente no corpo. Uma paz inexplicável tomou conta dela, e ela começou a declarar, com fé mesmo, sem ver nenhuma mudança física: "Eu estou curada em nome de Jesus. Os anjos de Deus estão operando a cura no meu corpo." 3 semanas depois, quando ela voltou ao médico para novos exames, não encontraram mais nenhum tumor. Tudo tinha desaparecido completamente. E os médicos, sem entender nada, disseram que era um milagre porque aquele tipo de câncer não regride sozinho. Hoje, 5 anos depois, ela está completamente saudável, criando seus filhos e testificando por onde passa do poder de Deus e da realidade dos anjos que Ele envia para nos ajudar. Isto não é lenda, não é conto de fadas, é realidade documentada em prontuários médicos. Mas mais importante do que a documentação humana é o testemunho dela de que Deus é fiel e suas promessas são verdadeiras. Agora eu vou te desafiar a algo que vai parecer assustador, mas que é absolutamente necessário. Você precisa romper com a mediocridade religiosa que aceita a derrota como se fosse vontade de Deus. Você precisa abandonar a mentalidade de vítima que sempre coloca a culpa nas circunstâncias, nas outras pessoas, no governo, na economia, no diabo, e começar a assumir responsabilidade espiritual pela sua vida, entendendo que Deus já providenciou todos os recursos necessários para você viver em vitória. Mas você precisa se levantar e tomar posse dessas provisões através da fé ativa. Tiago 2,17 declara que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E isso significa que não adianta apenas orar pedindo ajuda dos anjos se você não vive uma vida de obediência, de santidade, de comunhão com Deus, porque os anjos são espíritos santos que ministram sob ordens divinas. E Deus não vai honrar a oração de quem vive em pecado deliberado enquanto finge ser cristão aos domingos. A verdade dura, mas necessária, é que muitos crentes vivem sem poder porque vivem com pecado escondido, com ídolos no coração, com raízes de amargura e falta de perdão envenenando suas almas. E enquanto essas coisas não forem tratadas, todas as orações e declarações de fé serão em vão. O Espírito Santo me mostrou que há alguém lendo isto agora que está segurando algo muito pesado no coração, uma mágoa profunda contra alguém que te machucou terrivelmente, e você tem alimentado essa dor, repassando mentalmente as ofensas, planejando formas de se vingar ou, no mínimo, de fazer a pessoa pagar pelo que fez. E Deus está dizendo para você neste momento: solte. Perdoe, libere essa pessoa para a justiça divina e se liberte dessa prisão emocional. Porque enquanto você não perdoar, os anjos de Deus não conseguem operar plenamente na sua vida, porque o não perdão cria uma barreira espiritual que impede as bênçãos celestiais de fluírem. Jesus foi categórico em Mateus 6,15, quando disse: "Se vós, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." E este não é um versículo para ser ignorado ou suavizado. É uma verdade absoluta que precisa ser obedecida se você quer ver os milagres de Deus na sua vida. Então, neste momento, faça uma escolha que vai determinar seu futuro. Você vai continuar abraçado com a mágoa e perder as bênçãos, ou vai soltar o ofensor nas mãos de Deus e abrir espaço para os anjos operarem em seu favor? Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque este não é apenas um momento de aprendizado, é um momento de decisão, de virada, de mudança de era na sua vida espiritual. Existem pessoas que passam décadas orando pelas mesmas coisas e nunca veem resposta porque não entendem os princípios celestiais, porque não ativam as ferramentas espirituais que Deus disponibilizou.
porque vivem uma religiosidade superficial sem intimidade real com o Pai. E Deus está dizendo, basta, está dizendo que chegou a hora de você sair da superficialidade e mergulhar nas profundezas do rio de Deus, onde a água não dá mais pé, mas onde estão os peixes grandes, onde estão os milagres impossíveis, onde estão as bênçãos que você nem sequer imaginou pedir. Ezequiel 47 descreve uma visão profética de águas que saíam do templo e iam aumentando de profundidade. Primeiro davam pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pela cintura, e finalmente se tornavam águas para nadar, um rio que não se podia atravessar. E esta visão representa os níveis de intimidade e experiência com Deus. A maioria dos crentes está ainda na água pelos tornozelos. Alguns corajosos chegam até a água pelos joelhos. Poucos ousam entrar até a cintura, mas raríssimos são aqueles que se lançam completamente no rio profundo de Deus, onde você perde o controle e tem que confiar totalmente no Espírito Santo para te guiar. Você está pronto para se lançar neste rio profundo? Você está disposto a abandonar o controle e se render completamente aos propósitos de Deus, mesmo que eles não façam sentido para sua mente natural? Porque é exatamente isso que Miguel, Gabriel e Rafael fazem. Eles vivem em rendição total à vontade do Pai Celestial. Nenhum deles age por vontade própria, por iniciativa pessoal, por ambição angelical. Eles apenas cumprem exatamente o que Deus ordena. E é por isso que são tão poderosos, porque poder verdadeiro não vem de autonomia, mas de alinhamento com a vontade suprema de Deus. Jesus ensinou essa verdade quando disse em João 5,19: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. E se o próprio Jesus, em sua humanidade, viveu em total dependência e alinhamento com o Pai, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. A chave para ver os anjos operarem a seu favor não é aprender fórmulas mágicas ou rituais especiais. É viver em tal união com Cristo que sua vontade se torna a vontade dele. Seus desejos se tornam os desejos dele. Suas orações se tornam as orações dele. E quando você ora desta forma, alinhado com o coração de Deus, os anjos recebem ordens celestiais para executarem o que você acabou de decretar na terra. Está chegando o momento da segunda oração, aquela que vai selar tudo o que Deus começou em você através desta mensagem. Mas antes de orarmos, eu preciso que você entenda que esta não é uma oração qualquer. É uma oração de consagração total, de rendição completa, de entrega sem reservas, onde você vai morrer para seus próprios planos e abraçar os planos de Deus para sua vida, onde você vai renunciar suas próprias forças e abraçar o poder do Espírito Santo, onde você vai soltar tudo o que tem segurado com tanto medo e permitir que Deus reconstrua a sua vida do jeito que Ele sempre quis que fosse. Esta oração tem poder para mudar tudo, mas só funciona se você orar de coração, se você realmente estiver disposto a pagar o preço do discipulado verdadeiro, se você estiver pronto para morrer para o velho homem e ressuscitar como nova criatura em Cristo. Não adianta fazer essa oração apenas com a boca enquanto o coração permanece dividido, porque Deus não pode ser enganado. Ele esquadrinha os rins e o coração. Ele sabe suas verdadeiras motivações, e Ele só honra aqueles que se aproximam dele com sinceridade total. Coloque a mão no coração agora, sinta ele batendo. Este coração que Deus te deu não para ser desperdiçado em futilidades, mas para ser um altar de adoração. Um trono onde Cristo reina, uma fortaleza contra o mal. Respire fundo 3 vezes, expire toda a ansiedade, toda a preocupação, todo medo e inspire a presença de Deus que está enchendo este ambiente agora, porque onde está o nome de Jesus sendo exaltado e honrado,
Ali Deus habita, ali os anjos se reúnem, ali o inferno treme e as portas do céu se abrem. E agora, ore comigo esta oração poderosa. Diga em voz alta: deixe suas lágrimas caírem livremente, porque elas são preciosas diante de Deus. Não tenha vergonha de se emocionar, porque Deus habita no coração quebrantado e contrito. Pai amado, meu Deus, meu Senhor, eu venho até Ti neste momento, não como uma pessoa religiosa cumprindo um ritual, mas como um filho desesperado que reconhece que, sem Ti não sou nada, não posso nada, não tenho nada. Senhor Jesus, eu Te entrego agora cada pedaço da minha vida, cada área que eu ainda tentava controlar, cada plano que eu fiz sem Te consultar, cada relacionamento que eu mantive contra a Tua vontade, cada pecado que eu escondi, achando que poderia gerenciar sozinho. Eu me rendo completamente ao Teu senhorio. Eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida, o dono da minha história, o autor e consumador da minha fé. Espírito Santo, enche-me agora de uma forma que eu nunca experimentei antes. Quebra todas as resistências que ainda existem em mim, derrete meu coração de pedra e me dá um coração de carne sensível à Tua voz. Pai Celestial, eu clamo agora pelos 3 arcanjos que Tu designaste para ministrar aos herdeiros da salvação. Ordena a Miguel que monte guarda sobre minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho, minhas finanças, e que nenhuma arma forjada contra mim prospere, porque Tu és meu escudo e minha proteção. Ordena a Gabriel que traga não apenas provisão material, mas sabedoria celestial, estratégias sobrenaturais, ideias criativas que vêm do trono de Deus e que abra portas que nenhum homem pode fechar. Ordena a Rafael que libere o óleo da cura sobre cada área do meu ser que está ferida, quebrada ou doente. Cura meu corpo de toda enfermidade, cura minha mente de toda perturbação, cura minha alma de toda ferida emocional e restaura os anos que os gafanhotos comeram. Eu recebo agora pela fé tudo o que Tu estás liberando sobre mim através desta oração. E declaro que a partir deste momento eu não vivo mais em derrota, mas em vitória constante. Não vivo mais em escassez, mas em abundância transbordante. Não vivo mais em enfermidade, mas em saúde plena. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, eu oro e decreto. Amém e amém. Se você orou esta oração com sinceridade, algo monumental acabou de acontecer no mundo espiritual. Contratos foram assinados no céu. Decretos foram liberados do trono de Deus. Anjos receberam suas ordens e já começaram a executá-las. E embora você ainda não veja com os olhos naturais, pela fé, você precisa começar a viver como alguém que já recebeu a vitória, já foi curado, já foi abençoado, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme define Hebreus 11:1. A partir de agora, você vai começar a perceber mudanças, algumas sutis no início, outras dramaticamente óbvias, mas todas apontando para uma única verdade. Deus ouviu sua oração e está respondendo de uma forma que vai exceder suas expectativas. Isaías 65:24 promete que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E isso significa que muitas vezes Deus já estava preparando a resposta antes mesmo de você fazer a pergunta. Ele já estava providenciando a solução antes mesmo do problema aparecer. Porque Ele conhece o fim desde o princípio e nunca é pego de surpresa. Agora, chegou o momento de você entender seu papel em tudo isso, porque enquanto os anjos fazem a parte deles no mundo espiritual, você tem responsabilidades no mundo natural que precisam ser cumpridas. Você não pode orar por proteção e depois viver de forma imprudente. Você não pode orar por provisão e depois ser irresponsável com o dinheiro que Deus coloca em suas mãos. Você não pode orar por cura
e depois continuar com hábitos que destroem seu corpo e sua saúde. Existe uma parceria entre o céu e a terra, entre o natural e o sobrenatural, entre sua fé e suas obras, e quando esses dois elementos trabalham juntos, o impossível se torna possível. Os anjos podem abrir portas, mas você precisa ter coragem de atravessá-las. Os anjos podem trazer oportunidades, mas você precisa estar preparado para agarrá-las. Os anjos podem proteger você, mas você precisa usar sabedoria nas suas decisões. Provérbios 21:31 ensina este equilíbrio perfeito quando diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, você faz sua parte preparando o cavalo, treinando, se equipando, mas reconhece que a vitória final vem de Deus. E é nesta união entre esforço humano e graça divina que os milagres acontecem. Há uma última verdade que preciso compartilhar com você antes de concluirmos esta jornada profunda que fizemos juntos através desta mensagem. E essa verdade é que tudo o que falamos sobre Miguel, Gabriel e Rafael, toda a revelação sobre o ministério angelical, todos os princípios espirituais que exploramos, tudo isso só tem valor e poder através de Jesus Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, conforme declarado em João 14:6. Os anjos servem a Cristo, prestam adoração a Cristo, cumprem as ordens de Cristo, e nenhuma oração em nome de anjos tem qualquer poder. A oração poderosa e eficaz é aquela feita em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, através do sangue de Jesus. Se você chegou até aqui e ainda não tem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo, se você nunca o aceitou como seu Senhor e Salvador, nada do que falamos vai funcionar plenamente na sua vida, porque você precisa primeiro entrar pelo portão que é Cristo, antes de ter acesso às bênçãos do reino. Romanos 10:9 promete que, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E esta é a promessa mais importante de toda a Bíblia, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que vale ter cura, riqueza e proteção nesta vida, se você passar a eternidade separado de Deus? Então, se você nunca fez isso, faça agora. Declare Jesus como seu Senhor. Entregue sua vida para Ele. Reconheça que você é pecador e precisa do Salvador. Creia que Ele morreu por você e ressuscitou vitorioso sobre a morte, o inferno e o túmulo, e receba agora mesmo a salvação eterna que só Ele pode oferecer. E para aqueles que já conhecem a Jesus, mas se afastaram, que deixaram o primeiro amor, que esfriaram na fé, este é o momento de voltar, de reavivar a chama, de retornar à cruz onde tudo começou, porque o Pai está esperando você de braços abertos, como o Pai esperava o filho pródigo, em Lucas 15, pronto para receber você, com festa, com anel, com sandálias, com bezerro cevado, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não existe sensação melhor no mundo do que a de estar em paz com Deus, de saber que seus pecados foram perdoados, que seu nome está escrito no livro da vida, que você tem a vida eterna garantida não por seus méritos, mas pela graça imensurável de Jesus Cristo. Esta mensagem chegou até você não por acaso, mas por design divino, porque Deus sabia que você precisava ouvir exatamente isso, neste momento específico da sua vida. E Ele usou todas as circunstâncias, todas as coincidências aparentes, todos os algoritmos de internet, todas as recomendações de amigos, tudo para trazer você até este ponto de encontro com seu amor e seu poder. Não despreze esta visitação celestial. Não ignore este toque do Espírito Santo. Não endureça seu coração como Israel endureceu no deserto e perdeu a entrada na terra prometida.
Mas responda com fé, com obediência, com rendição total. E veja Deus fazer em sua vida o que Ele fez com Abraão, com Moisés, com Davi, com Paulo, com todos aqueles que creram nas promessas mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui e falar algo que está queimando no meu coração. Algo que o Espírito Santo está me pressionando a declarar antes que você saia deste momento de encontro com a verdade divina. Quantas vezes você já ouviu mensagens bonitas, se emocionou durante a pregação, sentiu aquele calor no peito que indicava a presença de Deus? Mas quando o vídeo terminou, quando o culto acabou, quando você saiu daquele momento, tudo voltou a ser como era antes. Quantas promessas você já recebeu que ficaram apenas como palavras lindas, mas sem manifestação prática na sua vida? Quantas vezes você já declarou que sua vida ia mudar, que as coisas seriam diferentes a partir daquele dia, mas semanas depois você estava no mesmo buraco, na mesma luta, na mesma derrota? E sabe por que isso acontece com tanta frequência? Porque existe uma diferença abissal entre ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, entre se emocionar com a verdade e viver a verdade, entre concordar mentalmente com os princípios celestiais e incorporá-los de tal forma na sua vida que eles se tornam parte da sua identidade. Tiago 1, 22, 24 nos adverte com palavras duras, mas necessárias. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Você percebe a gravidade desta passagem? Ela está dizendo que quando você apenas ouve sem praticar, você está se enganando a si mesmo, está criando uma ilusão de espiritualidade sem substância real, está olhando no espelho da palavra e vendo quem você realmente é. Mas no momento em que você se afasta, você esquece completamente e volta a viver na mentira. Então, deixe-me ser brutalmente honesto com você agora, porque eu te amo demais para te deixar sair daqui com apenas uma emoção passageira que vai evaporar nas próximas horas. Tudo o que você ouviu nesta mensagem sobre Miguel, Gabriel e Rafael, sobre proteção divina, provisão sobrenatural e cura celestial, sobre o ministério angelical e a guerra espiritual, sobre fé ativa e autoridade em Cristo, tudo isso só vai se tornar realidade tangível na sua vida se você tomar uma decisão irrevogável neste momento de não voltar atrás, de não continuar vivendo do jeito que sempre viveu, esperando resultados diferentes, de não fingir que ouviu uma palavra poderosa de Deus, enquanto continua fazendo as mesmas escolhas medíocres de sempre. A diferença entre pessoas que vivem em vitória constante e pessoas que vivem em derrota perpétua não está na quantidade de conhecimento bíblico que têm, não está na frequência com que vão à igreja, não está em quantos versículos decoraram ou quantas mensagens inspiradoras já ouviram. A diferença está na disposição de pagar o preço da transformação real, de morrer para o velho homem diariamente, de crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, de renunciar o mundo e seus prazeres temporários em troca do reino de Deus e sua justiça eterna. Paulo declara em Gálatas 2:20 uma verdade revolucionária que precisa sair da teoria e se tornar experiência prática na sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você consegue dizer isso com convicção? Você já morreu de verdade ou ainda está tentando negociar com Deus?
querendo as bênçãos do reino, mas mantendo um pé no mundo, querendo a proteção celestial, mas continuando a andar em desobediência, querendo a provisão sobrenatural, mas sendo infiel nos dízimos e ofertas, querendo a cura divina, mas destruindo seu templo com vícios e hábitos pecaminosos? Ouça minha voz agora com toda a atenção que você puder reunir, porque o que vou dizer pode soar duro, mas é movido pelo amor mais puro que existe. O amor que se preocupa mais com sua eternidade do que com seus sentimentos temporários. O amor que prefere confrontar a verdade dolorosa agora do que te ver destruído no futuro. Se você não estiver disposto a abandonar o pecado que te assedia, se você não estiver pronto para cortar relacionamentos tóxicos que te afastam de Deus, mesmo que sejam pessoas que você ama, se você não estiver preparado para sacrificar suas ambições egoístas no altar da vontade divina, se você não estiver determinado a investir em tempo real, em oração, jejum, leitura da palavra e comunhão genuína com o Espírito Santo, então tudo o que você ouviu aqui não vai passar de mais uma mensagem bonita que você consumiu como quem assiste a um filme emocionante, mas que não muda nada na sua realidade prática. Jesus não veio para te entreter com palavras bonitas. Ele veio para te transformar com verdades eternas. Ele não está interessado em ser mais um item na sua lista de interesses religiosos. Ele exige e merece ser o Senhor absoluto de cada área da sua vida, sem exceções, sem reservas, sem negociações. Em Lucas 14:33, Jesus estabelece o custo real do discipulado sem suavizar a mensagem. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo não significa necessariamente vender tudo e viver na pobreza. Significa que nada na sua vida pode ter mais valor do que Cristo. Significa que você está disposto a perder qualquer coisa e qualquer pessoa, se for necessário, para permanecer fiel a Ele. Significa que não existe negociação quando se trata de obedecer à voz de Deus, mesmo que essa obediência te custe tudo o que você tem. Agora deixe-me te fazer algumas perguntas que vão revelar onde você realmente está na sua jornada espiritual. Perguntas que você não precisa responder para mim, mas precisa responder com honestidade brutal diante de Deus, que conhece todos os segredos do seu coração. Quando foi a última vez que você passou 1 hora inteira em oração, sem distrações, sem celular, sem televisão, apenas você e Deus em intimidade profunda? Quando foi a última vez que você jejuou, não porque estava em crise precisando de um milagre emergencial, mas simplesmente porque seu coração ansiava pela presença de Deus mais do que por comida? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia, não para cumprir uma obrigação religiosa ou para ter algo para postar nas redes sociais, mas porque sua alma estava faminta pela palavra viva? Quando foi a última vez que você deu uma oferta tão generosa que doeu financeiramente, que te fez sentir vulnerável, que te obrigou a confiar que Deus proveria porque você tinha dado além do razoável? Quando foi a última vez que você testemunhou de Jesus para alguém arriscando ser rejeitado, ridicularizado ou perseguido por causa da fé? Quando foi a última vez que você perdoou alguém que te machucou profundamente, mesmo sem receber pedido de desculpas, sem garantia de que a pessoa mudaria, simplesmente porque Deus te ordenou a perdoar? Essas perguntas não são para te condenar, são para te despertar, porque a igreja moderna está cheia de pessoas que sabem todas as respostas certas, cantam todas as músicas de louvor, levantam as mãos nos cultos, mas vivem vidas praticamente idênticas às vidas dos não crentes, sem poder, sem transformação, sem o fruto do Espírito sendo manifestado em caráter santo e amor genuíno. O Espírito Santo está me mostrando agora que há alguém lendo isto que está em um ponto crítico de decisão. Você chegou em uma encruzilhada espiritual
onde você precisa escolher definitivamente entre dois caminhos e não pode mais ficar em cima do muro tentando servir a dois senhores. Um caminho é largo, confortável, cheio de gente, aceito pela sociedade, não requer sacrifícios radicais, permite que você mantenha sua religiosidade externa enquanto vive como bem entende internamente. Mas Jesus avisou em Mateus 7,13 que este caminho leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. O outro caminho é estreito, às vezes solitário, exige renúncia diária, vai te custar relacionamentos e oportunidades mundanas, vai fazer você ser considerado fanático ou radical por pessoas que não entendem o valor de uma alma, mas este é o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Conforme Cristo declarou no versículo seguinte, você precisa escolher agora qual caminho vai seguir. Porque ficar parado nesta encruzilhada fingindo que ainda não sabe qual escolher é em si uma escolha pelo caminho largo. Porque quem não está disposto a pagar o preço do discipulado verdadeiro já escolheu o caminho da perdição, mesmo que ainda frequente igreja e cante hinos. Deus está estendendo sua mão para você neste momento. Ele está te oferecendo uma última oportunidade de você abandonar a mornidão espiritual que ele vomita de sua boca, conforme Apocalipse 3,16. Ele está te chamando para um avivamento pessoal que vai incendiar sua alma com fogo santo que nunca mais se apagará. Mas você precisa responder com ação imediata, com arrependimento genuíno, com mudança radical de direção. Sabe qual é o maior inimigo da sua transformação espiritual? Não é o diabo, não são as circunstâncias difíceis, não são as pessoas ao seu redor. O maior inimigo é você mesmo, é sua zona de conforto, é seu orgulho que não quer admitir que você está errado, é sua preguiça espiritual que prefere sermões motivacionais fáceis a verdades bíblicas que confrontam, é sua busca por mensagens que façam você se sentir bem, em vez de mensagens que façam você ser santo. Hebreus 12:1 nos exorta a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E a palavra embaraço aqui se refere a peso desnecessário, coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que atrapalham sua corrida espiritual. E você sabe exatamente quais são essas coisas na sua vida. Aquele relacionamento que não é de Deus, mas você insiste em manter. Aquela atividade que rouba seu tempo de comunhão com o Senhor, aquele hábito que enfraquece sua fé, aquela amizade que te puxa para baixo espiritualmente, e até que você tome a decisão dolorosa de cortar essas coisas, você vai continuar correndo uma corrida medíocre quando Deus te chamou para voar como águia que se renova, conforme Isaías 40:31, promete para aqueles que esperam no Senhor. Está na hora de você parar de buscar a Deus apenas por causa das bênçãos e começar a buscá-lo porque Ele é digno de ser buscado. Parar de orar apenas quando está em crise e desenvolver uma vida de oração constante onde você conversa com Deus sobre tudo. Parar de ler a Bíblia apenas para encontrar versículos que confirmem o que você quer e permitir que a palavra confronte seus conceitos errados. Parar de ir à igreja apenas por tradição ou obrigação e começar a ir porque você verdadeiramente ama estar na casa de Deus e na presença do povo de Deus. A religião te mantém preso em rituais vazios, mas o relacionamento com Jesus te liberta para uma vida abundante que Ele prometeu em João 10:10, quando disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Esta vida abundante não é sobre ter muito dinheiro ou sucesso material. Embora Deus possa abençoar você com essas coisas, é sobre ter paz que excede todo o entendimento no meio da tempestade. Alegria inexplicável mesmo nas tribulações. Amor que não se esgota mesmo quando maltratado. Esperança que não desaparece mesmo quando tudo parece perdido. E propósito eterno que faz cada dia valer a pena mesmo nos momentos mais difíceis. Então
Te desafio agora, não amanhã, não na semana que vem, não quando você se sentir mais preparado, mas agora, neste exato momento, a tomar posse de tudo o que Deus revelou através desta mensagem e começar a viver no nível espiritual que corresponde à sua identidade em Cristo. Você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. Você não é mais vítima das circunstâncias, você é mais que vencedor. Você não é mais aquele que espera migalhas, você é herdeiro de todas as promessas. Você não é mais o oprimido, você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você não é mais o doente, pelo castigo que trouxe paz sobre Cristo você foi curado. Você não é mais o pobre, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Comece a viver como quem você é em Cristo, não como quem você era antes de conhecê-lo. E quando você mudar sua identidade interna, sua realidade externa começará a se alinhar com quem você verdadeiramente é no reino espiritual. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, e ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.